Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Espírito da Verdade, um livro que traz mensagens sobre a vivência do Evangelho, que é importante que nós tenhamos o conhecimento e nós tenhamos também a vivência da doutrina espírita, a vivência do amor ao próximo, porque ela abre as portas para nós, abre as portas para a nossa evolução espiritual. E quando o intelecto segue junto com o sentimento, aí sim nós conseguimos alçar algum voo na nossa evolução espiritual. Então é preciso estudo e é preciso sentimento também e vivência espiritual. E essa mensagem de hoje se chama A Paixão de Jesus. É uma mensagem dada por um espírito chamado Everton Quadros, ou seja, Major Everton Quadros. Ele foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, que vem aqui e vem até o Chico enriquecer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com as suas belas palavras. São palavras muito bonitas, é uma mensagem muito bonita, vale a pena a gente pegar essa mensagem depois, procurar a mensagem no livro, né, O Espírito da Verdade, e meditarmos sobre ela, que ela traz inúmeros ensinamentos. Por si só, a mensagem ela não requer nem comentários, por si só ela já abre um espaço na nossa mente para nós meditarmos sobre a importância da nossa vida e sobre a paixão de Jesus também. Porque nós temos às vezes uma ideia equivocada da paixão de Cristo. Todo mundo fala da paixão de Cristo, todo mundo lembra da crucificação, todo aquele sofrimento, enfim, daquela tortura, mas ele dá uma outra visão para a paixão de Cristo aqui, através da nossa vivência, através da nossa vida. Então eu vou passar direto para a mensagem. Ela se refere ao capítulo 19. Só fazer mais um comentário sobre o Espírito que merece. O Everton Quadros, eu já falei, ele foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi fundada em 2 de janeiro de 1884, e ele assume o cargo de presidente. Um espírito, um homem que é considerado um dos primeiros trabalhadores do Espiritismo, juntamente com aquela equipe que compunha a diretoria da Federação Espírita Brasileira no ano de 1884. Ele maranhense, nascido em São Luís, acredito que São Luís, no ano de 1841 e desencarnou em 1919. Permaneceu por 4, 5 anos à frente da Federação Espírita Brasileira, à frente da presidência da Federação Espírita Brasileira. Considerado um espírita da primeira hora, do começo da federação. Vale a pena ler a biografia dele, é uma biografia bem rica. E nós vamos ver pela mensagem o quanto elevado é esse espírito, quantos ensinamentos ele nos traz. Então, o capítulo refere-se ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então ele começa assim: o Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas nossas irmãs. Significa que nós estamos inseridos no mundo e nós temos que viver como criaturas do mundo, respirando o mesmo ar dos nossos irmãos. Todos nós respirando o mesmo ar, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com a nossa evolução espiritual, com a nossa evolução espiritual coletiva, porque existe uma evolução espiritual individual, que é incontestável, cada um tem a sua, nós não sabemos exatamente o quanto nós temos que cumprir, o que nós temos que cumprir exatamente aqui na Terra, mas nós temos no nosso inconsciente, e existe, obviamente,
uma evolução coletiva como cidade, como país e como terra, como planeta Terra. Então ele diz assim: para seguir a própria consciência, podemos dispensar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados por filigranas de adoração. Nossa fé não é fechada nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Encarnados e desencarnados, precisamos ser prudentes, mas isso não significa que devamos reprimir expansões sadias e não nos abracemos uns aos outros, A abstinência do mal não impõe restrições ao bem. Assim como a virtude jactanciosa é defeito quanto qualquer outro, a austeridade afetada é ilusão semelhante às demais. Não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estrado de exibição para entronizar o ponto de vista. A convicção espírita não é insensível ou impertinente. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão por nossa fé. Veja que interessante o quanto ele vai nos mostrando que nós devemos ser o quê? Nós devemos o quê? O que ele diz lá no começo: respirar o mesmo ar que todos respiram. Viver no mundo à revelia das dificuldades, à revelia das nossas dificuldades espirituais, dos nossos acertos e dos nossos erros, e tomando cuidado para nos tornarmos o quê? Destaque daqueles que vivem na sociedade. Não nos colocarmos numa posição fora da sociedade. Nós vivemos dentro da sociedade, nós fazemos parte dela e nós temos que viver ali dentro conjuntamente. O fato de alguma pessoa, de alguém saber um pouco mais, não torna essa pessoa melhor que qualquer uma das outras. O fato dela trabalhar no bem não torna essa pessoa melhor que as outras, mas faz o quê? Faz com que ela demonstre aquilo que ela tem em forma de exemplo. Para fazer o quê? Para fazer com que todas as pessoas juntas, aquelas que comungam da mesma religião, porque ele fala sobre o espiritismo aqui, que comungam da mesma religião, possam andar o quê? Juntas, uns apoiando os outros nas suas dificuldades. Então, não adianta eu me encastelar, me colocar num castelo de superioridade, porque estuda, porque faz não sei o quê, se eu não coloco esse estudo à disposição da população. Se eu não coloco a minha bondade, aquilo que eu aprendo no Evangelho, a bondade, o amor ao próximo e tudo a serviço da comunidade, a serviço daqueles que caminham junto a mim, aqueles que são parte da minha família e aqueles que são parte do meu grupo social, aqueles que trabalham comigo, aqueles que estudam comigo, aqueles que compartilham os meus ideais e aqueles que seguem junto a mim na minha caminhada pela terra. E ele continua aqui: se papel de vítima é sempre o melhor e mais confortável, nem por isso, a título de representá-lo, podemos forçar a nossa existência, transformando em verdugos à força as criaturas que nos rodeiam. Não sejamos policiais do Evangelho, mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Nem a caridade vaidosa, que agrave a aspereza do próximo, nem a secura do coração, que este olhe a alegria de viver. Quem transpira gelo dentro em breve, caminhará em atmosfera glacial. A crença aferrolhada
no orgulho desencadeia desastres tão grandes quanto aqueles criados pelo materialismo. Não sejamos companhias entediantes. Um sorriso de bondade não compromete ninguém. A fé espírita reside no justo meio termo do bem e da virtude. Nem silêncio perpétuo da meia-noite, que destrói a naturalidade, nem fala medrosa da inibição a beirar o ridículo, nem olhos baixos de santidade artificiosa, nem anseio inexperiente de se impor a todo preço, nem cumplicidade no erro, na forma de vício, nem convivência com o mal, na forma de aparente elevação. Fé espírita é liberdade espiritual. Ele fala diretamente à fé espírita. Ele fala diretamente aos espíritas e à nossa fé espírita. Lembrando o capítulo que nós estamos estudando, que é a fé que transporta montanhas. Porque aquele que tem fé, aquele que crê, tem fé, ele faz o quê? Ele transporta montanhas. Montanhas que estão aonde? Na nossa frente? Não. Montanhas que estão aonde? Dentro de nós mesmos. Que são as montanhas mais difíceis de transportar. São as montanhas que estão dentro de nós mesmos. E ele continua, vou voltar um pedacinho aqui. Fé espírita é libertação espiritual. Não ensina a reserva calculada que anula a comunicabilidade, constrangendo os outros, nem recomenda a rigidez de hábito que esteriliza a vida simples, nem tristeza sistemática, nem entusiasmo pueril. Nós não podemos ser nem tão tristes e nem tão sofredores à revelia dos nossos sofrimentos, aquilo que nós temos, que nós carregamos de vidas passadas, que nós sabemos que nós estamos aqui para quê? Para resgatarmos aquilo que nós fizemos nas outras vidas, e nem nós podemos ter o quê? Uma vida pueril, ingênua, uma alegria, um entusiasmo ingênuo. Nós temos que ter o quê? Juízo, em suma, nós temos que ter juízo. Sabemos porque estamos aqui, mas também não vivemos uma vida de infantil. Quando nós precisarmos recuar, quando nós precisarmos enfrentar, nós temos que enfrentar as nossas dificuldades. E quando nós precisarmos recuar diante delas, por conta da nossa fé, nós precisamos recuar diante dessa fé, diante desses problemas que nós trazemos. E que nós temos que fazer o quê? Nós temos que saldar. São as nossas dívidas que nós temos que saldar. E ele continua aqui. A mensagem é um pouco longa, mas tem tantos ensinamentos, é tão importante. E ele diz assim: abstenhamos-nos da falsa ideia religiosa, suscetível de repetir os desvios de existências anteriores, nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Desfaçamos os tabus da superioridade mentirosa, na certeza de que existe igualmente o orgulho de parecer humilde. Isso é uma consulta, nós vamos consultar quem? A nossa própria consciência. A nossa própria consciência. O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. O Espiritismo não é uma religião de contemplação, ela é uma religião de ação. Sempre nós temos que ter isso dentro da nossa cabeça. E a ação no bem. Caridade é dinamismo do amor, evangelho é alegria. Não seria colocado no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma errada que o Kardec coloca, que a caridade
como é o nosso lema, fora da caridade não há salvação. E a caridade é o quê? O bem. O bem é o quê? O amor. E o amor é o quê? A caridade é o bem é o quê? O amor em movimento. E o amor em movimento é o quê? A caridade. E é justo e é sábio que Kardec coloca como princípio da nossa religião, como princípio da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E fora da caridade não há salvação mesmo, porque nós nascemos para fazer o bem, porque o bem é a lei, o amor é a lei indispensável, como nos coloca. O bem, em qualquer momento, aniquila o mal. Da onde nós ouvimos essa frase, já que nós estudamos aqui dentro dessa sala, quando nós estudamos o livro Libertação. O Rúbio fala para André Luiz, no final do livro, lá no finalzinho do livro ele fala, André, eu não me lembro exatamente como ele usa a expressão que ele usa, o bem sempre aniquila o mal. E isso nós temos que ter dentro da nossa cabeça. Ontem nós conversávamos, nós temos um trabalho aqui às segundas-feiras, que se chama terapia comunitária ou terapia do evangelho, enfim, como quiserem chamar. E ontem nós estávamos falando sobre isso. E tinha uma pessoa que estava na sala junto a nós, não estava em terapia, por isso eu posso falar. Então nós estávamos estudando o evangelho. E a pessoa falou, mas tem tanto mal, há tanto mal na Terra, e as pessoas elas criam esse senso comum de que o mal está dominando, de que o mal está dominando a Terra. Mas como é que nós podemos deixar esse mal de lado? Quando nós aprendermos que o bem aniquila o mal, que o bem é a lei do amor é a lei indispensável, que é aquilo que o Rúbio ensina para o André Luiz e ensina em todo o livro Libertação, que é a libertação do espírito que está lá nas trevas e vem obsediando, e o obsessor do obsessor, do obsessor do obsessor, e quando ele começa a se livrar dessa obsessão? Na prática do bem. Porque o amor é o quê? A lei universal. Porque Deus, se Deus não fosse o Pai tão especial, tão generoso nosso, Ele deixaria que nós sofrêssemos indefinidamente. E na verdade não é o que acontece. Deus desiste de nós? Nunca. Nunca Deus desiste de nós. Nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, e Deus está ali, e nós estamos ali à procura do quê? Da nossa evolução espiritual. E em alguns momentos nós somos levados ao mal. Em outros momentos a nossa consciência desperta e nós somos levados ao bem. Porque o bem é a lei universal. O bem sempre aniquila o mal. Isso nós temos que ter na nossa cabeça. O bem sempre aniquila o mal. E ele continua aqui na mensagem, já no final, ele diz assim, vou voltar naquele parágrafo que fala do Espiritismo. O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança, raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é dinamismo do amor, evangelho é alegria. Não é sistema de restringir as ideias ou tolher as manifestações. É vacinação contra o convencionalismo absorvente. Dá para entender essa frase dele, a importância dessa frase dele para o movimento espírita? Uma mensagem que está no livro, que deveria ser colocada dentro do movimento espírita, para que ele pudesse raciocinar em cima dessa frase, em cima desse parágrafo. Caridade é dinamismo do amor, evangelho é alegria. Não é sistema de restringir as ideias ou tolher as manifestações. É vacinação contra o convencionalismo absorvente. Nós não podemos nos tornar fundamentalistas. Nós temos que nos tornar o quê? Aprendizes do Evangelho, estudiosos e trabalhadores do Evangelho. E alegres, e contentes, alegres com o Evangelho, né? Porque ele diz aqui que o Evangelho é alegria.
Nós não podemos nos contaminar com a tristeza. Mesmo que ainda nós estejamos carregando diversas dificuldades, nós não podemos nos contaminar com a tristeza. Nós temos que ter alegria no nosso coração. Nós temos que viver alegres, contentes, porque todo dia é uma oportunidade de renovação, independente das nossas dificuldades. O que acontece, obviamente, com todos nós. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades graves, temos problemas graves que, se nós fôssemos relacionar aqui, nós íamos ter uma surpresa, porque aparentemente, às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala: puxa, essa pessoa aí não tem problema. Tem cara que não tem problema, né? Vive uma vida assim, está sempre alegre, mas não sabe por dentro o que carrega aquela pessoa por dentro e como ela trabalha essa tristeza. Como ela não deixa essa tristeza contaminar o sangue dela, não deixa correr essa tristeza dentro do sangue. Porque tem fé, porque tem fidelidade, porque a fé é fidelidade. E ele termina aqui: busquemos o povo, os nossos irmãos, a verdadeira paixão de Jesus. E ele diz aqui, qual é a verdadeira paixão de Jesus? Busquemos o povo, a verdadeira paixão de Jesus, convivendo com ele, sentindo-lhe as dores e servindo-o sem intenções secundárias, conforme o amai-vos uns aos outros, a senda maior de nossa emancipação. Porque quando o amor, que é uma lei universal, se tornar uma lei universal dentro dos nossos corações, dentro nas nossas vidas, quando nós aprendemos a respeitar aqueles que estão dentro da nossa casa, quando nós aprendemos a respeitar, a amar aqueles que convivem conosco na sociedade, quando nós aprendemos a conviver e amar e com todas as nossas dificuldades dentro do nosso grupo de trabalho, do nosso grupo religioso, do nosso lar, enfim, de toda a sociedade como um todo, porque ele diz assim, busquemos o povo. É com o povo que nós temos que conviver. Nós estamos vivendo na terra. Então é na terra, é nesse ar que a gente tem que respirar. E é nesse ar que nós temos que melhorar, como ele diz aqui. Quando nós convivermos com o povo, a senda será, conforme a orientação do Cristo, amai-vos uns aos outros, o que acontece? A senda maior da nossa emancipação. Então, o amor, a prática do bem, a prática da caridade, ela é o quê? Uma energia que nós trazemos dentro de nós, dos nossos compromissos do plano espiritual, e é uma energia que precisa ser o quê? Direcionada. É uma energia que não pode ser estancada. Ela não pode ficar presa dentro de nós como nenhuma outra energia. Ela tem que ser o quê? Direcionada para o bem, direcionada para o trabalho, direcionada para a humanidade, para a humanidade. Quem erra hoje, em algum momento da existência vai acertar. Quem pratica o mal hoje, em algum momento da existência, vai praticar o bem. Ah, mas existem aquelas pessoas que fizeram mal para minha família, qualquer coisa do gênero, que a gente ouve, obviamente. Não é aquela pessoa mais agradável para a gente. Não é a pessoa mais agradável da gente conviver. Mas nós devemos o quê? Superar essas dificuldades e perdoar. Nós devemos colocar o nosso coração dentro da lei universal, a lei do amor. Porque todos nós trazemos problemas das existências anteriores. Todos nós temos obsessores, seja de qual tipo for, seja a obsessão do jeito que ela se apresente, em maior ou menor grau, seja por simbiose, seja por vingança, seja qual tipo de obsessão for, nós todos temos que aprender a conviver, a tirar essa energia de
de dentro de nós, não deixar essa energia estancada dentro de nós. Colocarmos em benefício da população. Colocarmos em benefício do próximo. Amai-vos uns aos outros. Se nós não nos amarmos uns aos outros, como é que nós podemos conviver no planeta? Como é que nós vamos conviver no planeta? Como é? E amai-vos uns aos outros ainda tem um significado maior para o espírita. Porque amai-vos uns aos outros não é só uns aos outros que estão aqui. É uns aos outros que estão aonde? No plano espiritual também. Aqueles que vêm, que nós prejudicamos, aqueles espíritos que nós prejudicamos, que nós temos que conviver com eles, que nós temos que fazer o bem. Para quê? Nós temos que fazer o bem para mostrar que nós estamos no caminho certo. Mas não querer tirar, não, vamos tirar esse espírito que está me incomodando, não, vamos mandar esse espírito para longe, não. Nós temos que conviver com esses espíritos, mostrando, entrando num caminho e numa correção que mútua. Tem que ser mútua essa correção. Eu lembro uma história, contar uma história para vocês, na verdade não é uma história, né? Ela é verídica, está no livro Meus Pedaços do Espelho. Que uma coisa que me marcou muito com relação à obsessão. Diz a doutora Marlene no livro que ela estava junto com o Chico, sentada lá em Uberaba, no trabalho, e aproximou uma senhora dele. Aproximou uma senhora do Chico e falou assim para ele: olha, Chico, eu venho aqui agradecer você por ter me libertado da minha obsessão. Eu vim especialmente para agradecer eu ter me libertado da minha obsessão. E aí o Chico contou para a doutora Marlene, ele agradeceu tudo, e aí ela ficou surpresa de ver aquela atitude, e o Chico falou para ela: essa senhora me procurou há 20 anos atrás no Centro Espírita em Pedro Leopoldo. E ela falou, ela sofrendo uma obsessão cruel, ela procurou o Centro Espírita. Só que ela tinha um problema, uma maneira de dizer. Além do problema da obsessão, ela tinha um problema que ela falou: eu não posso frequentar o centro. O meu marido é muito católico e eu não posso perder meu casamento. E eu também tenho que trabalhar essa obsessão. E o Chico falou para ela: muito bem, minha irmã, eu vou dar uma orientação para você. Me diga uma coisa, qual é a igreja que o seu marido frequenta? Ela falou: é a igreja de Santa Rita de Cássia, lá em Pedro Leopoldo. Aí ele falou: você sabe se naquela igreja você tem um serviço de assistência social? Ela falou: tem. A gente tem um bazar que faz enxoval de crianças, para crianças, e nós distribuímos para as mães que não podem, e vendemos para a população carente, preços mais baratos, e distribuímos para aqueles que não podem comprar, que passam necessidade. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai começar a trabalhar nessa assistência social. Mas você vai lá, você vai procurar assistência social e você vai trabalhar no bem. Você vai entrar nesse trabalho dentro dessa igreja. E ali, faça chuva, faça sol, faça calor, problemas que tu faça, tenha o problema que aparecer. Você vai trabalhar no bem sem faltar. Você vai abraçar esse trabalho sem faltar. E ela foi. E voltou depois de 20 anos para agradecer o Chico, que ela trabalhou, que ela ainda trabalhava naquele trabalho de assistência social dentro da igreja. Ela conseguiu se libertar da obsessão e conseguiu salvar o casamento dela. Porque o marido era muito católico e se ela passasse a frequentar o centro espírita, muito provavelmente ela ia criar um outro problema. E iam acabar se separando. Então ela conseguiu duas coisas importantes. E ela voltou. Depois de 20 anos,
de 20 anos, ela foi até Uberaba e falou para o Chico, agradecer por ela ter se libertado da obsessão. Porque ela, não existiria outra forma de se libertar da obsessão que não fosse como? No trabalho, no bem. No trabalho do amor ao próximo. Se ela pudesse frequentar o centro espírita, muito melhor, ela estaria dentro de um trabalho de desobsessão, aonde mutuamente seriam atendidos. E juntamente esses dois espíritos caminhariam até o quê? Até a libertação dessa obsessão que acontecia. Então esse é um caso, eu li lá no livro, a doutora Marlene já contou, já contou, acho que aqui também, e ela contou na rádio também, na Rádio Boa Nova, no programa que ela fazia, tem no livro. Isso é um caso que ficou guardado na minha cabeça, que eu ouvi inúmeras vezes, eu li inúmeras vezes, e emociona a gente em saber o quê? Que a pessoa abraçou a tarefa do bem e ele falou para ela, minha irmã, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, tenha problemas ou não tenha problemas, você vai abraçar essa tarefa sem faltar. E ela foi, porque é o quê? É um tratamento, foi o tratamento que ele deu ao problema obsessivo. Então, ele vem junto dessa mensagem. Chico Xavier vem junto dessa mensagem que o espírito Everton Quadros, Major Everton Quadros trouxe. Por que ele vem junto a esse? Porque nós temos que respirar o mesmo ar do povo. Nós temos que viver dentro das nossas dificuldades, dentro da nossa vida, junto com o povo, lado a lado com o povo. No caso, o marido dela, que era católico, que ia causar algum outro problema para ela. Isso é para a gente refletir. Acho que a gente tem que pegar essa mensagem, tem que lembrar de todas as palavras dele, do bem, da virtude, da nossa inflexibilidade às vezes, do nosso dever em sermos educados e agradáveis, e sorrirmos uns para os outros, de conviver com a população. Desculpa. É esse o recado que o espírito Everton Castro perdão, que esse espírito dá para todos nós. Se alguém quiser fazer algum comentário, senão nós podemos passar para outra parte do estado.